Ó Senhor Aparecida, atriz humildes pastores, fazei-nos Igreja Santa, nós que somos pecadores. Ave, o Theotokos, Ave, o Mater Dei, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Tinha Jesus nascido em Belém da Judeia nos dias do rei Herodes, quando chegaram a Jerusalém uns magos vindos do Oriente. Onde está, perguntaram eles, o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir tal notícia, o rei Herodes ficou perturbado e com ele toda a cidade de Jerusalém. Reuniu todos os príncipes dos sacerdotes e escribas do povo e perguntou-lhes onde devia nascer o Messias. Eles responderam, em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: Tu, Belém, terra de Judá, não és de modo nenhum a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti sairá um chefe, que será o pastor de Israel, meu povo. Então Herodes mandou chamar secretamente os magos e pediu-lhes informações precisas sobre o tempo em que lhes tinha aparecido a estrela. Depois enviou-os a Belém e disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente acerca do menino, e quando o encontrardes, avisei-me, para que também eu vá adorá-lo. Ouvido o rei, puseram-se a caminho. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente seguia à sua frente e parou sobre o lugar onde estava o menino. Ao ver a estrela, sentiram grande alegria. Entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se diante dele, adoraram-no. Depois, abrindo os seus tesouros, ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. E avisados em sonhos para não voltarem à presença de Herodes, regressaram à sua terra por outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos caríssimos, a glória do Senhor manifestou-se e sempre se manifestará no meio de nós, até ao seu retorno. Na sucessão dos tempos e das festas, recordamos e vivemos os mistérios da salvação. O centro de todo o ano litúrgico é o trido do Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado, que culminará no domingo de Páscoa, dia 20 de abril.
Em cada domingo, Páscoa da semana, a Santa Igreja torna presente este grande acontecimento, no qual Cristo venceu o pecado e a morte. Da Páscoa procedem todos os dias santos, as cinzas, início da Quaresma, dia 5 de março, a Ascensão do Senhor, dia 1 de junho, o Pentecostes, dia 8 de junho. Também nas festas da Santa Mãe de Deus, dos apóstolos, dos santos, e na comemoração de todos os fiéis defuntos, a Igreja peregrina sobre a terra proclama a Páscoa do seu Senhor. A Cristo, que era, que é e que vai, Senhor do tempo e da história, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Caros peregrinos aqui presentes ou que acompanhais a transmissão desta celebração, celebramos hoje a solenidade da manifestação do Senhor. A oração de início desta missa, a oração coleta, dizia-nos o significado desta celebração, recordando que Deus revelou neste dia o seu Filho unigênito aos gentios, guiados por uma estrela. De facto, nesta celebração da manifestação do Senhor, as figuras que emergem são as figuras misteriosas dos magos, guiados por uma estrela que vão ao encontro do Senhor. Continua a ser o menino do presépio a estar no centro da nossa celebração festiva. Assim como no Natal Deus se manifesta aos pastores, aos mais pobres e humildes do seu povo, naquele menino do presépio, agora Deus dá-se a conhecer naquele menino a todos os povos, representados nessas figuras misteriosas dos magos. Hoje é sobre o exemplo dos magos que somos convidados a refletir, e é esse exemplo que somos desafiados a tomar como modelo da nossa própria vivência de fé. Isto é, somos convidados a olhar para eles e a perceber como é que deve ser a nossa vivência de fé. E eu gostaria de sublinhar apenas 3 aspectos, partindo daquilo que agora mesmo nos dizia o Evangelho proclamado. Sobre estas figuras, sobre os magos, nós sabemos muito pouco. Sabemos que vinham do Oriente e que se puseram a caminho porque perceberam os sinais de Deus numa estrela. Estava anunciado que o nascimento do Salvador, do Messias, seria assinalado por uma estrela. E estas figuras, estas personagens de quem sabemos tão pouco, perceberam numa estrela o anúncio da chegada do Salvador. São João Crisóstomo dizia
que eles não se puseram a caminho porque tivessem visto a estrela, mas viram a estrela porque já se tinham posto a caminho. Isto é porque eles estavam já à procura de Deus na sua vida, é porque eles desejavam essa presença de Deus na sua vida, porque estavam atentos aos sinais dessa presença, que eles puderam ver aquela estrela. Mas antes já estavam nessa atitude de busca, nesse desejo de Deus na sua vida. De facto, só percebe os sinais de Deus quem o procura realmente. E por isso é que são sinais, porque Deus não se impõe. Deus dá-nos sinais da sua presença. E se nós estivermos dispostos a acolhê-lo, se nós desejarmos essa presença, então seremos capazes de perceber esses sinais. Também hoje, Deus continua a falar-nos, continua a manifestar-se, a enviar-nos os seus sinais. E como os magos, também nós somos desafiados a viver a fé como esta inquietação, como este desejo de Deus, como esta atenção aos sinais dessa presença de Deus de diversos modos na nossa vida. Em segundo lugar, os magos fazem um autêntico percurso de conversão. Eles procuravam o Salvador, o Messias, por quem ansiavam. Esse Messias anunciado por essa estrela. E por isso vão procurar em Jerusalém, na capital do reino. E, no entanto, não é aí que encontram o Messias esperado. Encontram-no em Belém, num lugar secundário. Não num palácio, mas na pobreza e simplicidade do presépio. Os magos esperariam encontrar um rei grandioso, mas encontram uma criança recém-nascida, vulnerável. E reconhecem nesse frágil menino o Salvador que aspiravam, por quem desejavam. Adoram-no, oferecem-lhe os seus presentes. E quando regressam às suas terras, já regressam transformados, já regressam também eles diferentes. Por isso o evangelista diz que não puderam voltar pelo mesmo caminho. Ter fé é aprender com os magos a converter permanentemente a nossa imagem de Deus de acordo com o Evangelho. Também nós esperamos sempre de Deus uma presença grandiosa. E a verdade é que Deus se manifesta na humildade. De Deus esperamos sempre uma presença poderosa. E Deus revela-se na nossa vida, sobretudo na fragilidade. Aprender com os magos que vieram ao encontro do Salvador e o reconhecem no menino do presépio, é convertermos esta imagem de Deus à luz do Evangelho. É não criarmos deuses à nossa medida e à medida dos nossos desejos e expectativas. É não nos colocarmos a nós próprios no lugar que só a Deus compete na nossa vida. É isto que significa adorá-lo. A adoração é reconhecer essa presença e esse lugar de Deus na nossa vida. Por fim, o terceiro aspecto, o encontro com Cristo, com este menino Deus no presépio, desafia-nos a anunciá-lo, a levá-lo aos outros, de modo a tornar efetivo aquilo que proclamamos no Salmo responsorial, que virão adorar o Senhor todos os povos da terra. Nesta solenidade da manifestação do Senhor, mostra-se também esta dimensão missionária da Igreja, da qual fazemos parte. Pois a missão da Igreja é fazer resplandecer no mundo a luz de Cristo. É fazer que esta luz chegue, de facto, a todos os povos da terra. Dá atenção aos sinais de Deus, do encontro com Ele na nossa vida, brota necessariamente o desejo de o anunciar, de o dar a conhecer, de o testemunhar. São três aspectos deste percurso dos magos que nós somos convidados a imitar. O desejo de Deus e a atenção aos seus sinais, a conversão
da nossa imagem de Deus e o testemunho da nossa vida. Este é um percurso de fé, este percurso feito pelos magos. O seu caminho é verdadeiramente o exemplo do que significa ter fé. Nós muitas vezes tendemos a pensar que ter fé significa viver mais tranquilos, viver em maior sossego, porque afinal temos fé e a fé nos dá alguma tranquilidade. Só que o exemplo dos magos diz-nos o contrário. Não é isso que o Evangelho de hoje nos diz. O Evangelho de hoje mostra-nos que a fé desinstala e incomoda. A fé, uma fé viva, desinstala e não se deixa acomodar, porque a presença de Deus não é óbvia, não é evidente na nossa vida. E só podemos dar-nos conta dessa presença se estivermos atentos aos seus sinais. A fé desinstala-nos porque nos impela à missão, ao anúncio, ao testemunho. Uma fé viva é sempre uma fé incómoda porque nos incomoda. Incomoda-nos ao exigir-nos conversão permanente da nossa imagem de Deus. Incomoda-nos porque desmascara os ídolos que tendemos a colocar no lugar de Deus na nossa vida. Uma fé satisfeita consigo mesma é uma fé adormecida ou mesmo uma fé morta. Caros peregrinos, o Papa São João Paulo II disse que Maria é como a estrela de Belém que mostra onde se encontra o Filho de Deus vindo até nós. Maria, como a estrela de Belém, conduz todos a Cristo. Peçamos, pois, ao Senhor, por intercessão de Maria, que nos ajude a perceber os sinais da presença de Deus na nossa vida, a acolher a sua manifestação e a testemunhá-la no nosso dia-a-dia, não permitindo nunca que a nossa fé adormeça e se acomode.